cada 1h30, uma mulher é morta por causas violentas. Por ano, são em média 5.564 registros. Os dados são de um levantamento feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2009 e 2011. Mas o que tem sido feito para mudar esta realidade e assegurar o direito à vida? É o que você fica sabendo a partir de agora, no programa Artigo 5º, que está começando. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida. Também determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Para falar sobre o combate à violência contra a mulher e a lei do feminicídio, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado criminalista José Francisco Fichinger e também Aline Yamamoto, secretária adjunta de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Fichinger, gostaria de começar falando com o senhor se a violência contra a mulher realmente aumentou muito ou se o que aumentou foram as denúncias. Pelo histórico no Brasil, eu acho que o que aconteceu foi que os instrumentos de que dispõe o Estado hoje para repressão e para prevenção desse tipo de delito se aprimoraram com o passar do tempo. Então, a instituição de delegacias de proteção à mulher, né, potencializou a quantidade de registros, né, viabilizou um acesso mais específico, mais particular à condição da mulher, normalmente agilizando notícias crime que são levadas pelas mulheres a respeito desse tipo de violência. Então, eu acho que, na verdade, a violência contra a mulher é uma violência que já se encontrava inserida na realidade nossa há muito tempo, certamente aumentou com o decorrer do tempo, mas também os meios de repressão desse tipo de violência foram sendo aprimorados com o passar do tempo, com a legislação, com a tecnologia, né, com os meios de que dispõe o Estado para tentar corrigir esse problema. Eu gostaria de acrescentar em relação a isso, é que justamente a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa visibilidade e trouxe o tema que antes era visto como algo privado para o âmbito público. Né? Então, a Lei Maria da Penha vem dizer, olha, o Estado ele tem responsabilidade, esse é um crime gravíssimo, não é um crime de menor potencial ofensivo, e que também o que a gente vem amadurecendo com as políticas públicas, com as informações, é justamente de incentivar as mulheres a denunciarem. E fazerem isso o quanto antes, assim, começarem a reconhecer mais precocemente uma situação de violência para evitar um desfecho mais grave. Faltam dados, doutora Aline, sobre a real violência contra a mulher? Porque, apesar de ser previsto desde 2006 na Lei Maria da Penha, o Sistema Nacional de Dados de Violência contra a Mulher não foi criado ainda. Isso atrapalha? Olha, apesar de a gente não ter ainda um sistema único de dados sobre violência contra as mulheres, isso não significa que nós não tenhamos dados. Né? Então, a gente tem o Ministério da Saúde produzindo dados do atendimento das mulheres no sistema de saúde. Os óbitos mesmo são a medida que mostram justamente o número de mais de 5.000 mulheres que são mortas por causas violentas no nosso país. Nós temos dados da segurança pública, né? A gente tem a entrada, por exemplo, de quantidade de estupros que são cometidos no nosso país. Então, a gente tem uma série de outras medidas para conseguir dimensionar essa violência. E temos feito, ao longo dos últimos anos, muitas pesquisas de opinião, que é uma pesquisa que ela é muito utilizada em todos os países para dimensionar a violência. Porque a gente sabe que a violência é muito maior do que aquela que chega até o Estado, o sistema de justiça. Então, quando a gente faz essas pesquisas, é onde a gente ouve da população, conhece alguém que já foi vítima de violência, conhece algum agressor, você mesma já foi vítima de violência. Então, isso nos tem parado com informações que nos permitem dimensionar realmente a gravidade da violência e tomar medidas a respeito. E os dados que se tem de violência contra a mulher chamam a atenção e são estudados e combatidos por diferentes organismos do governo e da sociedade. Este ano o Brasil criou um mecanismo muito importante no combate a esse tipo de crime, a Lei do Feminicídio, que visa proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição feminina. Em todo o país, 43.700 mulheres foram mortas entre os anos 2000 e 2010. O número é da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. Segundo o relatório da CPMI, a maioria dessas mortes aconteceu dentro da própria casa das vítimas. E elas foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. A violência contra a mulher é a 5ª causa de internação no Sistema Único de Saúde.
Em 2014, o Ligue 180, Central de Denúncias da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, recebeu 53 mil telefonemas. A pena para o feminicídio varia de 12 a 30 anos de reclusão. Pode ser aumentada a partir de 1/3 e, dependendo da gravidade, até a metade, nos seguintes casos: se o crime for praticado durante a gestação ou até 3 meses depois do parto, se a vítima for deficiente, se tiver menos de 14 ou mais de 60 anos, ou se o assassinato for cometido na presença dos filhos ou dos pais da vítima. Para o presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB-DF, é preciso cuidado na hora de classificar os delitos. Nem todo assassinato de mulher poderá ser enquadrado como feminicídio. O feminicídio é um homicídio contra a mulher, simplesmente. Agora, nós podemos ter um homicídio no ambiente, contra a mulher no ambiente familiar ou doméstico, que é o que está lá na Lei Maria da Penha, e nós podemos ter agora o feminicídio, que é quando esse homicídio é praticado contra a mulher, mas levando em consideração a questão de gênero, ou seja, quando há um desprezo à condição dela, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Doutora Aline, qual foi o principal avanço a partir da lei do feminicídio? A gente vinha já com a Organização das Nações Unidas dizendo que, apontando para a necessidade de aprimorar a legislação para combater e enfrentar os feminicídios, que são as mortes violentas de mulheres nessa condição de discriminação, são crimes de ódio, efetivamente, e que são cometidos com extremo grau de crueldade. Então, o avanço é justamente tornar notório, trazer a visibilidade, trazer à tona algo que é extremamente grave e que, apesar de estarmos falando de total de homicídios no nosso país, são cerca de 10% as mulheres que são mortas de forma violenta, elas estão mortas de uma forma muito específica. Então, além da questão da violência doméstica familiar, que é notória, que é conhecida, que já é muito debatida, a gente tem várias outras formas de assassinatos de mulheres que não têm o vínculo familiar, não é na residência, mas que evidenciam que são mortes pelo fato de ser mulher. Então, são mortes que têm um contexto de abuso, violência sexual, são mortes que envolvem tortura, cárcere privado, mutilação, desfiguração das partes femininas. Então, todo esse contexto mostra a gravidade do que é o feminicídio. Doutor Fichinger, e o fato de tornar as penas mais rígidas, esse é o caminho para poder se combater a violência? Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, porque isso envolve uma discussão de política criminal. Há séculos, né, os estudiosos do direito penal se questionam sobre a capacidade do direito penal, né, de realmente responder aos anseios da sociedade através do agravamento de penas. Dentro da nossa realidade no Brasil, é muito difícil admitir que o aumento de penas privativas de liberdade ele tem produzido algum tipo de resultado benéfico. O puro e simples aumento da pena, né, ele não resolve um problema que é um problema que implica considerações de política criminal. Política criminal é muito mais amplo que o direito penal ou que o direito penitenciário. De qualquer maneira, quando se pontua na lei penal, né, com um aumento de pena dentro de uma esteira de política criminal, né, que engloba outras providências de parte do Estado no sentido de proteger, ela tem um significado importante, né? Uma das coisas importantes que a gente pode verificar na nova lei é que ela não se circunscreve, como já foi lembrado aqui, ela não se circunscreve, ela não se limita à violência doméstica. Fazendo uma comparação com a Lei Maria da Penha, ela amplia o espectro de proteção da mulher, porque a Lei Maria da Penha, a despeito de ser uma lei que também gerou muitas mudanças, introduziu questões muito importantes no nosso sistema jurídico, ela protege o gênero feminino dentro de um contexto de violência doméstica. A lei do feminicídio, não. Essa lei ela amplia a proteção para aquelas situações em que o crime é cometido numa situação de discriminação, de desprezo à condição da mulher, independentemente da relação doméstica, independentemente da existência de uma situação de coabitação, de hospitalidade ou de convivência entre cônjuges e assim por diante. Então, nesse aspecto, assim, vamos dizer, um pouco simbólico, né, ela é uma lei que traz algum tipo de novidade e se insere dentro desse contexto de política criminal, na minha opinião. Nesse sentido mesmo, nenhuma lei
por si só, no vai nosso resolver, país, né? vai resolver um problema, uma questão que é mais amplo, que é uma questão social, uma questão cultural, inclusive. Então, a gente, em momento algum, mesmo nós da Secretaria de Política para as Mulheres, que entendemos a importância dessa tipificação, partimos desse lugar, né? De fato, a gente sabe que tem uma série de outras medidas, mas a lei é um vetor, é um canal que comunica. Então, comunica essa mensagem de que não é tolerável esse tipo de violência, esse assassinato de mulheres. E ele também é um vetor de permeabilizar mudanças no sistema de segurança pública e de justiça. E é isso que a gente busca. E apesar de ser muito debatido, o tema gera dúvidas nas pessoas. Vamos conferir as perguntas dos telespectadores. Para ser considerado feminicídio, o crime tem que ser praticado pelo companheiro ou marido da vítima? Doutora Aline, a gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos deixar bem claro o que diz a nova lei. Não apenas será feminicídio quando for praticado por companheiro, namorado, ex-namorado, alguém que tenha relação íntima de afeto com a mulher. Isso fica claro quando a própria lei traz no inciso 2º, dizendo que qualquer forma de discriminação ou menosprezo à condição de mulher também será considerado feminicídio. Eu acho que essa é que é a grande novidade da lei. Fazendo essa comparação, como a gente havia dito antes, com a Lei Maria da Penha. Então, ela amplia muito o espectro de sujeitos ativos, como a gente costuma dizer em direito penal, né? A Lei Maria da Penha, nesse ponto, ela é mais restritiva, né? No feminicídio, a rigor, qualquer pessoa, em qualquer situação, pode responder pelo delito. Presumivelmente, é um crime que irá punir homens, mas a lei ela abre um espaço, inclusive, para que o sujeito ativo nesse tipo de crime seja uma mulher, né? Então, não há realmente essa limitação no artigo 121 com essa nova redação da lei do feminicídio. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Aline Yamamoto, secretária adjunta de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e também um advogado criminalista, José Francisco Fischinger. No programa de hoje estamos falando sobre como tornar mais rígida a punição contra crimes contra a mulher. A Lei 3.104, publicada agora em 2015, a Lei do Feminicídio, provocou mudanças no Código Penal e, consequentemente, na Lei dos Crimes Hediondos. Com a alteração, o crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino passa a ser circunstância qualificadora do homicídio e, portanto, considerado crime hediondo. Doutora Aline, por que foi necessária essa mudança de tornar o feminicídio mais grave do que um homicídio comum? A morte de qualquer pessoa, ela é extremamente grave, né? A questão do feminicídio ser uma forma de homicídio qualificado vem muito justamente da forma com que ele já atualmente é praticado, que é usando de requintes de crueldade. Então, essas formas da prática do próprio crime que denotam a questão de menosprezo à vida da mulher, à condição da mulher e a outras circunstâncias, que é a violência doméstica e familiar, são casos que já por si só seria uma forma de homicídio qualificado. Então, vem justamente fazer uma adequação, tornando mais visível e esclarecendo, portanto, o que se trata, qual é o fenômeno que a gente fala quando falamos de feminicídio. É importante ressaltar que não há necessidade do emprego de meio cruel ou de uma violência diferenciada contra a mulher para que se caracterize o feminicídio. Quer dizer, ele já está estipulado na lei como um tipo penal, né, uma previsão penal com uma pena mais grave. Quer dizer, ele já é qualificado. Pode ser que se acrescentem outras qualificadoras a ele. Dependendo da forma como for feito. Então, na verdade, do ponto de vista penal, do ponto de vista, mais uma vez, aí, de política criminal, o que a gente pode imaginar é que a vontade da lei seja uma vontade afirmativa, né, uma vontade de... talvez de recuperação de um tempo perdido e de proteção maior. Não há nada demais nisso, o direito penal faz isso com muita frequência em outros ramos. Ele protege de maneiras distintas, né, condutas que são muito semelhantes. Né? Agora, tem que se verificar com muito cuidado realmente a situação de vulnerabilidade da mulher, o fato de ter sido cometido, né, numa situação de menosprezo ou desprezo à condição da mulher, ou a situação de violência doméstica, que também caracteriza o crime. Doutor Fischinger, e quem já estava sendo processado antes da entrada em vigor da lei do feminicídio? Como é que fica a situação? Responde pela lei anterior? Esse é um princípio constitucional bem claro, né, que nós temos, né, da irretroatividade da lei penal, né,
mais grave. Então, quem cometeu ou quem já vinha respondendo processo, né, por fatos anteriores à vigência da lei, fica submetido, né, àquele regime legal. Não que não possa ser punido de 12 a 30. Com certeza há pessoas que cometeram crimes contra mulheres e estão respondendo por homicídio qualificado, mas aí por alguma daquelas outras qualificadoras ali. Essa outra novidade da lei, que foi além de colocar o crime como homicídio qualificado, também inseri-lo dentro do contexto da lei dos crimes hediondos, que gera um tratamento penal bem mais grave, talvez o mais visível dele seja a progressão de regime, né, que é bem mais difícil, né, do que para quem não responde por crime hediondo. Nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Vamos conferir. Qual é a diferença quando o crime é considerado hediondo? Doutor Fischinger, o senhor já começou a responder, mas vamos deixar mais claro. Em que difere quando é crime hediondo? Nós temos uma lei no Brasil, que é a lei número 8072 de 90, né, que arrola crimes hediondos. Ela já arrolava o crime de homicídio qualificado, independentemente da lei do feminicídio, né, ela já arrolava como um crime hediondo. Mas, como ela indicava os incisos do artigo 121, né, do Código Penal, que é o crime de homicídio, né, diretamente no texto legal, houve também, com a lei do feminicídio, uma alteração da lei dos crimes hediondos para acrescentar expressamente ali, né, o feminicídio. A diferença mais importante do crime hediondo para o crime que não está nessa linha, né, são os benefícios legais que são reduzidos. Então, maior dificuldade, né, de anistia, graça e indulto, né, aquelas leis de indulto que normalmente tem no final do ano, né, os indultos natalinos, normalmente exigem muito mais requisitos para quem cometeu o crime hediondo, e a progressão de regime, que no regime comum é de 1/6, no crime hediondo é 2/5 para não reincidentes e 3/5 para reincidentes. Então, a diferença fica nessas questões aí. E nós temos a última pergunta feita nas ruas. Vamos conferir. Minha dúvida é como que eu faço para poder denunciar um caso de violência contra a mulher? Qual os meios que eu procuro mais rápido e mais eficiente para poder estar denunciando isso? Doutora Aline, como denunciar essa violência? Acho que a gente tem que ampliar os canais de denúncia, tanto aquelas que podem ser feitas, a gente tem no âmbito do governo federal a Central de Atendimento às Mulheres, que é o Ligue 180, que ele, desde o ano passado, tem encaminhado as denúncias diretamente para a Segurança Pública e para o Ministério Público. Além disso, todas as delegacias de polícia podem receber esse tipo de denúncia contra as mulheres, ainda mais depois que o Supremo Tribunal Federal aqui decidiu pela constitucionalidade da Lei Maria da Penha, reconhecendo que, inclusive, no caso de lesão corporal leve, é um crime que não depende da representação da mulher, da vítima, e que qualquer pessoa pode fazer a denúncia. E essa denúncia pode ser feita de forma anônima? Pode ser feita de forma anônima, tanto pelo Ligue 180, como também pelos outros canais também de comunicar um crime, que é para a própria Polícia Militar, 190 ou outros serviços. Tornar a lei mais rígida ajuda a inibir a ação dos agressores e combater a violência contra a mulher? Veja o que as pessoas pensam nas ruas. Ela já é uma mulher, ela não tem defesa nenhuma. Então, se as autoridades não tomar uma providência, vai ficar muito difícil. Em muitos casos também a mulher aceita o homem de volta dentro de casa, né? Isso é complicado também. Até para a delegacia, para a justiça, porque vai e volta. Aí continua batendo e acho que isso é mais complicado. Se a lei fosse cumprida severamente, certinho, acho que o pessoal que bate mulher ia pensar 2 vezes a gente fazer isso. Mas hoje em dia o cara bate na mulher, vai para a delegacia e já é solto e faz a mesma coisa. Se a lei funcionasse, muitos crimes mudariam, não só contra a mulher, mas qualquer crime a pessoa já pensaria melhor. Doutor Fischinger, o que fazer para a lei realmente funcionar, como disseram os entrevistados? Eu acho que teve alguns dos entrevistados ali um pouco pessimistas, assim, né? Na verdade. O que a gente verifica, para nós, operadores do direito, para quem, né, frequenta os tribunais, né, é que esse conjunto de medidas governamentais, né, com a Lei Maria da Penha, que é emblemática, né, e agora com a Lei do Feminicídio, esse conjunto de medidas mudou bastante, né, o quadro que se verificava anteriormente. Então, eu imagino que hoje nós tenhamos, né, canais de comunicação da mulher com o Estado, né, para que o Estado tome providência em seu favor, muito mais aprimorados do que 10 anos atrás, né?
Então, hoje nós temos as delegacias da mulher, elas recebem uma atenção especial do Estado, no sentido de dar um atendimento psicológico no momento do fato. Delegadas mulheres, de um modo geral, atendem esse tipo de ocorrência, não com o propósito de proteger deliberadamente a mulher, mas com o propósito de talvez compreender melhor e dar um atendimento mais específico. E as medidas protetivas que são previstas na lei, elas chegam com bastante rapidez no judiciário. Quer dizer, é muito pessimista dizer que não há um atendimento do Poder Judiciário para esse tipo de questão. Em 24 horas, no máximo, né, de modo geral, a gente vê isso. Há um juiz plantonista ou não plantonista, isso depende do horário que aconteceu o fato, né? Há um juiz plantonista preparado para dizer se cabe uma medida protetiva ou não. Erros são cometidos, como acontece em qualquer outro meio, né? Às vezes acontece do juiz não conceder a medida protetiva e a violência se agravar, né? Como também os magistrados muitas vezes têm coibido o quê? A banalização da lei, que é um outro fenômeno que deve ser também observado e cuidado, né? Quer dizer, nós também não podemos, né, generalizar um tratamento penal a partir do gênero feminino. Nós temos que ter um conjunto de características que tem que estar bem determinado, né, para poder gerar essa proteção. Agora, secretária, a lei do feminicídio é recente, mas a Lei Maria da Penha, ela é de 2006. A gente já pode mostrar aí o que mudou de lá para cá? Justamente. Eu acho que essa pergunta, de novo, se a mera punição vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Mas a Lei Maria da Penha, ela é vista apenas pelo seu viés penal, quando ela não é uma lei essencialmente penal. Ela é uma lei que fala sobre a prevenção da violência, ela vem trazer um rol de medidas protetivas de urgência, que é justamente utilizar o aparato do Estado para efetivamente proteger as mulheres numa situação que está ali, de um ciclo da violência acontecendo. Então, o que a gente teve, e recentemente, uma pesquisa divulgada pelo IPEA, foi justamente avaliando o impacto da Lei Maria da Penha em relação aos assassinatos de mulheres no âmbito doméstico familiar. E essa pesquisa detectou que a Lei Maria da Penha conteve, no mínimo, 10% do número de assassinatos de mulheres. Isso já é muita coisa, né? Quando a gente fala desse tipo de crime, a gente fala uma morte, a morte de uma mulher, que é evitável, é o nosso papel de comemorar toda vez que a gente possa realmente prevenir esse tipo de desfecho de um ciclo de violência que ele é muito complexo. Então, essa questão que um dos entrevistados falou, mas a própria mulher às vezes reata seu relacionamento, isso demanda dos operadores do direito, de todo mundo que atua na rede de serviços especializados, a compreensão da complexidade do fenômeno que estamos falando. A mulher é atingida por alguém com quem ela tem um vínculo de afeto. Não é um estranho. É alguém que está ali e com quem ela eventualmente tem filhos, com quem ela tem outras relações sociais e que tem uma relação ali de afeto que está sendo permeada nesse contexto. É uma situação muito mais difícil, né? É muito complexo, né? Então, você tem que justamente começar mostrando para a mulher que aquela violência ela não é aceitável. Então, ela mesmo compreender que aquilo não é legítimo, que ela não é culpada, porque é um ciclo que justamente leva a mulher a se isolar e achar que ela é culpada por aquilo que ela está sofrendo, que não é o caso. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber rapidamente de vocês o que mais pode ser feito para poder prevenir e combater a violência contra a mulher. Do ponto de vista penal, acho que não precisa de mais nada. Eu acho que já tem um conjunto bem interessante de disposições, né? Agora, com essa nova legislação, a gente pode perceber, e eu reafirmo isso, né? Na verdade, é uma política criminal de afirmação da vulnerabilidade desse gênero, né? Ela tem razão de ser, ela tem estatística por trás dela, ela tem motivos para acontecer. Então, eu acho que do ponto de vista de proteção legal, nós brasileiros adoramos uma burocracia, né? Adoramos carimbos, adoramos papéis e adoramos leis, de um modo geral, instrumentos normativos. Eu acho que nós temos os instrumentos normativos postos. O que nós temos agora é que aprimorá-los, né? Implementá-los, fiscalizar adequadamente a sua aplicação. E para a senhora, secretária? A própria Lei Maria da Penha, ela vem justamente para prevenir o assassinato de mulheres, né? Então, a aplicação da lei, a implementação da lei é um passo que a gente tem avançado muito nos últimos anos, mas que reconhecemos que ainda é preciso mais, fazer mais, portanto, para tanto acolher essas mulheres, ampliar a rede, ampliar as políticas públicas, justamente como estamos falando de um crime que é cultural, que tem esse caldo de discriminação contra as mulheres, a gente tem que trabalhar com a prevenção, que é
nas escolas, desmistificar, desconstruir os estereótipos de gênero, né? Que a mulher faz isso, que estereótipos são esses? Que colocam a mulher num lugar de inferioridade. E nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Doutora Aline, doutor Fichinger, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, os esclarecimentos. E obrigada também pela sua companhia. Tem alguma sugestão de tema? É só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E não se esqueça, toda quarta-feira nós temos um novo encontro. Até lá!